Boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do Facebook. Como vão vocês? Estamos ao vivo novamente. Como de costume, todas as quartas-feiras. Estamos aqui diretamente do escritório da minha casa. Hoje sozinho. Fernanda não estará comigo hoje. Fernanda estará na sala. Estamos aqui para falar um pouco mais de reprogramação biológica, visões sistêmicas, passar uma visão diferente para a nossa vida, né? Tudo que a gente pode agregar para a nossa vida, contribuindo com a reprogramação biológica, principalmente, que é a técnica base. Então, boa noite, tia, benção, tia, Franciele, Gabriel, Cantinho da Mãe, não sei quem é. G, boa noite, Paloma, boa noite, pessoal aqui do Facebook. Eu vou fazer uma live um pouco mais curta hoje, porque o tema ele é um pouco mais direto, tá? E não tem muita coisa de diferente nos temas, vocês vão entender, tá? Vocês vão ver que, em relação aos olhos, são poucos conflitos que tem e a gente vai se identificar com 3 principais deles, tá? Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, manda uma joinha, vocês aqui do Facebook também. Se tiver mais alguém que vocês queiram que fale, que essa live chegue até essa pessoa, compartilha essa live então, tá? Convida a pessoa, avisa ela aí que tá rolando uma live, que a gente tem um roteirinho pequenininho aqui hoje. Então hoje a gente vai ser bem direto. Boa noite, Denise, tudo bem? Boa noite, Slaine, como é que vão vocês? Tudo bem? Passar uns recados para vocês antes, então como de praxe, tá bom? Primeira coisa, curso de reprogramação biológica em São Paulo em outubro. Teremos uma nova turma agora dia 26 de outubro. E teremos um lançamento especial, tá? Se você quiser saber esse lançamento especial, você manda um contato para mim. Nossa, falei muito rápido, né? Manda um contato para mim, que a gente envia para vocês o material com a possibilidade de parcelar em mais vezes o curso, tá? Isso é uma coisa nova e tem um desconto também de inscrição, se você tiver interesse. Então, ó, turma de reprogramação biológica em outubro em São Paulo, em Guarapuava, em Curitiba vai começar agora e em Dourados também vai ser em outubro, tá? Mato Grosso do Sul. Então, um grande movimento aí de reprogramação biológica acontecendo, tá? Outro recado, falando às claras, tá rolando as inscrições, nossas vagas são limitadas. Falando ponto as, ponto claras, tem todas as informações lá. Se tiver mais, que você quiser mais informações também, a gente manda pra vocês. Tá? São 3 lotes. Então o primeiro tem um brinde, tem uma caneca, o segundo já não tem mais nada. Não tem caneca, só tem um desconto. No primeiro tem desconto e caneca, no segundo tem só desconto, no terceiro não tem nem desconto nem caneca, tá bom? Se sobrarem as vagas. Fechou? E constelação familiar dia 22/6, aqui em São Bernardo. Aqui não, lá em São Bernardo, estou em São Paulo. Lá em São Bernardo, constelação familiar em grupo, aqui a gente faz todos os meses, tá bom? Então beleza, vamos lá. Bom, esse aqui vos fala, tem um uso de um acessório chamado óculos, então significa que eu também passei, ou passo, ou eu releio conflitos relacionados aos olhos, tá bom? Eu vou falar um pouco para vocês das principais doenças que tem envolvendo os olhos. Primeira delas, que é a que mais me afeta e possivelmente deve afetar a boa parte da população, que é a miopia. Tá? A miopia, pessoal, envolve retina lateral. Então é uma parte da retina que ela é para lateral, tá? E aí é a dificuldade de você ver de longe. Então você tem dificuldade em ver as coisas. Então se eu tirar o óculos aqui, eu tenho 2 graus, eu não vejo minha sombra ali. Quer dizer, eu vejo minha sombra, mas eu não vejo detalhes, né? Então eu não consigo ler. Eu tenho 2 e tenho 1,75 de astigmatismo também. Que é o mesmo conflito, tá bom? A diferença da miopia, pessoal, por que a gente mais novo, geralmente a gente tem um óculos para longe? Porque significa que você precisa focar o agora. Esse é o sentido biológico de você ter uma miopia, por exemplo. Um dos, né? Então eu não preciso focar lá na frente. A gente não está muito focado lá na frente, é agora, aquela coisa do homem achar que é imortal, do jovem achar que não vai morrer nunca, que é tudo agora, tudo agora. Ah, a vida só se vive uma, então é agora, é agora, é agora. Boa noite, Luciano. Então, tem relação com eu preciso focar perto, então de perto eu consigo enxergar, mas de longe não, tá? E por que aqueles senhorzinhos, aqueles velhinhos, eles passam a ter aqueles óculos multifocais? Por que depois de uma certa idade a gente começa a ter dificuldade para enxergar de perto também? Porque aí tem o sentido biológico de agora eu preciso olhar lá na frente, tá?
Lá na frente é o quê? Será que eu vou sobreviver? Como é que vai ser minha terceira idade? Será que eu vou ter uma aposentadoria? Como vai ser a minha terceira idade? Como eu vou viver? Qual qualidade de vida eu vou viver na minha terceira idade? Então tem uma relação muito forte com, quando é o mais novo, tem essa questão do agora, eu preciso viver agora, eu preciso olhar as coisas agora. E quando é mais velho, eu preciso olhar mais longe, tá? Então, a visão pode voltar? Pode. Já voltou com reprogramação biológica? Já. Já voltou com yoga para os olhos? Já também. Tem livros que falam disso também, tá? Você pode muito bem interromper o processo degenerativo do seu olho, tá? Algumas pessoas vão falar que não, que a medicina não fala isso, não sei o quê. Na prática, na nossa prática, de quem trabalha com reprogramação, por exemplo, pode dar vários depoimentos de pessoas que voltaram a enxergar, tá? Tem uma aluna no nosso curso, na turma 8, a gente tá na 9, na turma 8, o filho dela parou de usar óculos, cara. Porque ela entendeu o conflito do filho, que também era um conflito dela, tá? Tem um depoimento dela bem bonito, eu vou postar logo em seguida aqui pra vocês nos stories do Facebook e nos stories do Instagram, tá bom? Isso, é isso que eu tava lembrando também, Franciele, ginástica ocular, é isso aí, não lembrava. Para você fortalecer a musculatura dos olhos, tá bom? Então, a miopia, pessoal, dificuldade em ver, dificuldade de focar no agora, no que está perto. E isso tem muita relação quando na infância são pessoas que geralmente têm medo dos pais. O que é medo dos pais? Quando os pais ameaçam demais os filhos, se você não fizer isso, você vai apanhar, se você não fizer isso, você não vai ter aquilo. Então, existe um medo, tá? Em relação aos pais, que pode estar ligado também à miopia, já num contexto um pouco mais sistêmico. Tá bom? E também nada impede de você também trazer essas coisas do seu sistema familiar. Tipo, eu tenho miopia, meu pai tem miopia, meu avô tinha miopia, então todos passando pelo mesmo conflito. E aí, até que alguém olhe, alguém precisa parar essa porra. Então, quando você olha para esse conflito, você tem a oportunidade de olhar diferente, de pensar diferente, ter uma manifestação diferente com o seu corpo, tá? Hipermetropia é a mesma coisa, o mesmo conflito, tá? A diferença é a região da retina. A miopia é a retina lateral e a hipermetropia é a retina dorsal. Mas o contexto é o mesmo, é um medo que vem por trás e eu não sei o que pode acontecer. E basicamente, pessoal, o nosso olho ele responde a 2 tipos de conflito principais. Tem um que é da íris do olho, mas é bem tranquilo. Mas os outros, todas as outras deficiências que eu vou falar, tirando qualquer coisa que envolva a íris dos olhos, responde a 2 contextos de conflito, tá? Ou uma separação, então eu vi a separação acontecer, eu vi a minha mulher com outro cara, eu passei por várias separações na minha vida, meu cachorro morreu e eu percebi isso de maneira visual, meu cachorro foi atropelado, ou a minha avó morreu repentinamente, alguém foi assassinado. Então tem uma perda, tem uma separação severa. Esse é o primeiro contexto dos olhos. E o segundo é o medo por trás. Porque essa região aqui, pessoal, do occipital, é essa região que tem o processamento das informações visuais. Então você capta com os olhos, é processado na região do occipital, no lobo occipital, que faz conexão com o seu córtex para identificar tudo aquilo. Então, aonde ele é percebido pelos olhos, processado no occipital, e a consciência vem no córtex nas conexões que o cérebro faz. Tá bom? Então, pessoal, miopia e hipermetropia, existe uma ameaça por trás, tá? Tem esse lance também. Tem uma pergunta aqui da Vanessa. Oi, Tom, e alergia nos olhos? Uma coceira constante. Eu tenho desde pequeno e meu filho hoje de 9 anos também tem. Aí, a gente está ligado mais à alergia, Vanessa. E aí, o que acontece? De acordo com como a gente percebe o mundo, é que o conflito vai pegar. Então, por exemplo, pode ser que alguém invada a minha casa. Então, invadiu minha casa. Isso é muito interessante a gente entender como as leis biológicas e as leis sistêmicas, principalmente as leis biológicas, têm seu sentido, mas é preciso entender como a pessoa percebeu aquilo. Porque o que é um cachorro para você pode não ser o cachorro para mim. Você pode pensar num cachorro agora, já dei esse exemplo várias vezes aqui na live, você pode pensar num cachorro agora e pode ser um poodle pequenininho. Eu posso pensar num cachorro que é um Rottweiler babão. Então, de acordo com a maneira como a pessoa percebe o mundo. Boa noite, André. Como a pessoa percebe o mundo, que a gente precisa entender como ela viu isso. Então, no caso da alergia, a alergia é uma cura
de uma separação. Já tem vários vídeos aqui que eu falo disso, mas a gente pode voltar a falar disso num outro momento, numa live também. Então, a alergia envolve separação, mas é a resolução da separação. Então, por exemplo, a pessoa foi embora. Então, no caso aqui, por exemplo, seu filho, você saiu para trabalhar e ele percebe isso como um abandono, porque ele tem algum drive de abandono ali atrás, tá? Atrás que eu digo o quê? É dele, seu, da sua mãe, do seu sistema. Então, quando ele percebe que você se separou, é uma releitura de conflito. Ele não consegue tratar aquilo, ele relê o processo. E aí, quando ele relê o processo, o corpo dele tenta se curar de novo. Então, alergias constantes com coceira é uma separação nojenta, uma separação que eu não gostei. Tá? Tem sentido biológico para você. Tem uma pergunta aqui, pessoal. Então, canal de lágrima entupido, ainda criança. Aí o canal lacrimal envolve alguma perda visual vital para a criança, tá? Então, o canal da lágrima entupiu ou fez um tumorzinho, é porque a criança está passando por um processo de separação. E aí é muito de criança. A criança percebe as coisas muito pela parte vital. O ser humano, quando ele cresce, nós, por exemplo, aí já não é tão vital as coisas. A não ser que assim, perdi a minha casa, ou roubaram o meu carro, e o carro era o instrumento de trabalho da pessoa. Tá? Então, perdi minha mãe, perdi meu pai. Aí pode perceber com contexto vital. Mas geralmente a gente percebe com contato e separação indesejada, que envolve essa camada mais externa da pele, que é um cérebro mais novo. É um cérebro que ao longo do desenvolvimento também já veio sendo desenvolvido e é mais característico dos seres humanos. Luciana, glaucoma eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Débora Leme, um olho maior que o outro, tipo Cerveró, tipo um aqui, outro aqui. Geralmente aí tem uma lesão de crânio, tá? Pode estar ligada ao seu nascimento. Então, às vezes foi por fórceps, às vezes foi por algum movimento que fez ali na hora de tirar, tá? Então pode ser alguma lesão de crânio, mas não, nossa, eu tenho uma lesão craniana, tá? É alguma disfunção, que alguma sutura pode não estar funcionando da maneira correta, a face não pode estar correndo como deveria correr, e aí ela acaba ficando mais aderida e o olho acaba ficando menor. Uma sessão de osteopatia dá para resolver isso aí, tá bom? André falou, meu pai estava com o canal lacrimal entupido. Então, por que será que ele não pode chorar, né, André? Esse é o sentido, né? O canal da lágrima entupido. Por que meu corpo faria isso? Então, o que será que eu não pude chorar na vida? Uma separação? A perda de uma casa? A perda de uma empresa? A perda dos meus pais? A gente sempre vai buscar o sentido biológico da coisa, tá? Bom, vamos para as outras doenças dos olhos. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta da Caroline. Tom, eu quando vejo algo que me incomoda, meus olhos lacrimejam, por que será? Porque o seu olho está tentando se livrar daquela informação. Simplesmente assim. O corpo reage dessa forma. Por exemplo, quando você está apaixonada. Você viu aquele cara bonitão, tal, sunga branca. Minha avó falaria, nossa, um pão. Sabe? Aquela coisa, um pão. Aquela coisa bonita. Então, os olhos brilham, não é? Nossa, você está apaixonado, seu olho brilha. Por quê? Porque você está desejando aquilo. Tá? Então, seja para você desejar ou seja para você jogar fora. O olho lacrimeja mesmo, tá bom? Gostaram dessa do pão, né? Quem já ouviu essa do pão? Eu ouvia da minha avó quando era pequeno. Beleza. Catarata. Altas cirurgias de catarata, e aí várias pessoas com catarata. Perguntaram do ceratocone aqui, Thalita, já vou responder do ceratocone, tá? Vou falar ainda há pouco. Pessoal, catarata. Catarata é fase de cura, tá? Para a reprogramação biológica. De cura de quê? De uma separação severa. Lembra que o contexto dos olhos, como eu falei ainda há pouco, tem dois principais. Ou é um medo que vem por trás, ou é uma separação, tá? Uma separação muito severa. Eu perdi alguém muito querido. Ou, pessoal, pode ser que você tenha passado por isso, ou pode ser que isso você traz do seu sistema. Pessoas que passaram por grandes separações na vida podem representar o sistema, estar leal ao sistema, e aí passa a representar biologicamente ou começa a atrair situações iguais. Porque se você atrair situações iguais ao seu sistema, seja das separações, minha mãe separou várias vezes, minha avó separou, meu pai separou, separações severas aconteceram nos sistemas, quando você também atrai essas separações, você também pertence ao seu sistema, então você está sendo leal a isso, tá bom? Então pode ser sistêmico também. Vinícius falou, eu tenho ceratocone grave no olho direito e o início dele no olho esquerdo, mais na parte central da córnea. Vou falar de ceratocone já já,
tá bom? Olha que engraçado isso aqui, pessoal. Heitor Serafim, fala Serafim, quanto tempo, hein, velho? Tom, sempre que eu vejo minhas notas, meu olho chora. Brincadeira à parte, ultimamente eu fico com uma coceira como se fosse algo cutucando. Meio que se ele se mexesse sozinho. O que pode ser isso? Coceira em um olho mais especificamente. Depende, pessoal, porque às vezes você coça um olho, ou às vezes você coça o outro. Pode ser que você percebeu, por exemplo, a separação aqui. Vamos falar que meu cachorro estava atravessando a rua e de repente, quando eu escutei o barulho da freada do carro, eu olhei e eu percebi primeiro com esse olho. Então esse olho pode coçar. Geralmente tem alguma situação que você não está gostando aí, Serafim, beleza? Esse é um sentido biológico, tá? Aneurisma no olho e a veia não cicatriza, do líquido cai da retina. Tia, vou falar de aneurisma e da retina já já, porque envolve corpo vítreo aí, uma parte específica dos olhos, tá? Vou falar já já. André falou aqui, alguma relação com a perda material, pode ser que sim. Para você pode ser uma perda, uma separação, tá? Então catarata, pessoal, é uma fase de cura do cristalino. Então o nosso corpo ele tem a tendência a se curar, tá? Qual que é o problema? Nós somos os problemas do nosso corpo. Por quê? Porque a gente atrapalha muito o processo. A gente, às vezes, como o Maurício Mohalem, criador da reprogramação, fala, nós somos analfabetos do nosso próprio corpo. Então, a gente atrapalha muito, às vezes tomando muito remédio, às vezes não querendo olhar para aquela situação, às vezes outros contextos envolvidos. Fala, Regiane, tudo bem? Outros contextos de separação envolvidos, tá? Então, quando envolve muitas separações, é um dos motivos dos olhos. Quando envolve um medo que vem por trás, o medo daquilo que eu não sei, o medo do meu chefe, o medo dos meus pais, e isso tem muita relação com o pai, tá? O medo que eu tenho dos meus pais também pode afetar os meus olhos. Região da córnea. Para quem perguntou de córnea aí, pessoal, córnea também é separação severa, tá bom? Também é separação severa quando envolve córnea. Tem uma pergunta aqui. Distrofia generalizada da retina nos dois olhos. O que significa a distrofia? Generalizada, né? Qual o sentido biológico disso? A gente sempre tem que se perguntar por que meu corpo está fazendo o que ele está fazendo. Então, meu corpo está fazendo eu perder a visão. Tem uma distrofia generalizada da retina. Por que será isso? Geralmente, não é só um conflito aí, tá, pessoal? Geralmente são sequências de conflito de separação, sequências de conflito de medo. Além da sequência, pode ser que tenha muita coisa sistêmica. Tendo muita coisa sistêmica, você vai precisar olhar para essas questões. É meio estranho, né? Falar, tipo, a pessoa está ficando cega, mas vai precisar olhar. É porque quando a gente olha, a gente não olha só com os olhos, a gente olha com o coração e com a cabeça, tá? Então a gente precisa olhar para essas questões para que a gente possa se liberar. E às vezes pode voltar um pouco a visão, às vezes vai só estabilizar, às vezes não vai piorar, tá? Pode ser que, vai piorar, Tom? Talvez por um período pequeno, mas depois ele melhora, tá bom? Então essa é a principal questão aí, separação e medo. Então córnea também tem a ver com separação. Então, quando se rompe vasos dos olhos, os vasos têm um sentido de autodesvalorização. Então pode ser que você tenha percebido alguma autodesvalorização e pelo seu modelo de mundo ser mais visual, então a pessoa percebe o mundo mais com os olhos, pode acarretar no rompimento de vasos aí também, tá bom? Então tem contexto de autodesvalorização. Por isso que eu falo, olha só, por isso que eu falo, a gente tem que sempre entender como a pessoa percebeu aquilo. Porque o que é uma coisa para você pode não ser para mim, tá bom? É sempre importante vocês participarem das questões da live, por quê? Porque os dois contextos principais dos olhos é separação e medo. Mas eu posso ter uma autodesvalorização frente a uma separação, que envolve os vasos, como a Denise perguntou aqui, tá? Essa é a complexidade do corpo humano. Estudar isso aqui é do caralho, eu acho animal. E fazer as correlações é o que mais me impressiona, esse tipo de coisa. E na prática funciona muito bem, viu, gente? Pálpebra do olho esquerdo treme bastante, disse Alte aqui. Não é direto, porém treme. Isso daí pode ser que alguma coisa que você está vivendo no seu dia, você não está conseguindo ter discernimento, você não está gostando de ver. E seu corpo, o olho reage dessa forma. Algumas pessoas falam estresse e tal, mas para a reprogramação biológica está mais ligado a uma situação que você está incomodado de ver. Mas relaxa que se está fazendo aquele tremelique no olho,
é porque seu corpo está se curando, tá bom? Não se preocupe tanto. Glaucoma, já falei de glaucoma, né? Já. Então, e aumento da pressão ocular, pessoal, também está relacionado ao corpo vítreo, que é a mesma região que dá o glaucoma, tá? Que envolve medo também. Medo por trás, medo por trás. Aumento da pressão do olho é uma fase de cura, tá? Mas quando aumenta a pressão do olho, também precisa olhar uma outra questão importante. Então, de tudo isso que eu estou falando, também é importante você olhar para as questões que envolvem os rins. Eu posso reler os conflitos várias vezes, várias questões de separação, várias questões de medo, mas é importante você olhar para a questão do rim, que é você se sente sozinho, você tem muito medo, você se sente abandonado, você se sente maltratado, você tem problema com dinheiro, geralmente você tem problema com o seu pai, tá? Não é absoluto, mas é uma primeira suspeita. Então é preciso olhar para tudo isso também, porque tudo isso pode estar dificultando o seu corpo nesse processo de cura, certo? Últimas duas doenças aqui, duas patologias, sintomas e condições que eu coloquei para falar aqui na live para vocês. Ceratocone. Muita gente tem ceratocone, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal sobre ceratocone. Eu vou explicar para vocês de novo. Então, algumas pessoas falaram aqui sobre ceratocone. Vou explicar para vocês qual é o ponto de vista da reprogramação biológica. Pessoal, ceratocone é quando a pálpebra, o olho, ele perde essa convexidade aqui e ele fica um pouco mais côncavo, tá? Então, dificuldade de conseguir enxergar algumas coisas, tá? Ceratocone aí é mais severo ainda, tá? Então a gente começou falando de córnea, aí veio para retina, aí veio para o cristalino, corpo vítreo e agora a gente está na parte do ceratocone que envolve separações severas. E eu vim fazendo uma escala, tá? De uma separação severinha para uma severa, para uma severona, para uma imensa separação. O ceratocone envolve separações severas na vida, tá? Pode ser de uma namorada, mas para isso acontecer, você tem que ser pego de surpresa, tá bom? Isso, córnea pontiaguda, isso aí. Como o Vini falou aqui. E tem um contexto sistêmico também. Então, além da separação severa, ou das separações severas, então, por exemplo, Vini, sei lá, seu pai se separou da sua mãe e você viu eles trancando no soco e foi assim que você percebeu a separação dos seus pais. Pode ser que sua córnea comece a ficar pontiaguda, pode ser que você tenha um ceratocone. E aí, pessoal, do ponto de vista sistêmico, o que é o ponto de vista sistêmico? É o que eu trago do meu sistema. O sentido biológico da córnea ficar pontiaguda na parte sistêmica eu tenho segredos que não podem ser revelados. E aí, pessoal, inevitavelmente vai cair numa questão sistêmica de pai, mãe, avó, histórico familiar. Segredos que não podem ser revelados. E aí é aquela questão, você não pode olhar profundamente nos meus olhos, porque senão você vai descobrir esses segredos. É uma questão de frequência, tá? Tô falando agora, Renata, sobre ceratocone. Então, quando você tem uma questão sistêmica de tem muito segredo na família. E eu sinto muito dizer, mas você não tem direito de saber disso. Às vezes você vai abrir uma constelação e aparece um segredo de família. A constelação trava. Trava por quê? Porque você não tem direito de saber. Eles são grandes, eles passaram por aquilo. Então, quando você tenta descobrir um segredo de família, você rompe uma ordem. E isso pode ser ruim para a sua vida, tá bom? Então, o ceratocone, uma separação severa ou várias separações, e eu guardo um segredo, ou o meu sistema guarda segredos que não pode olhar, você não pode olhar até o fundo dos meus olhos para você não descobrir, tá bom? Bom, e descolamento de retina também acontece quando existe um medo. E puta, cara, eu não lembro de nenhum medo, Tom, que eu passei na vida. Aí, presencialmente, a gente consegue ver se essa questão é sua, se é uma questão intrauterina ou se é uma questão do seu sistema. Às vezes você está só representando o seu sistema, tá? Então, o grande tchan da reprogramação, pessoal, é essa ligação do biológico com o sistêmico. Tom, você também é facilitador em constelações familiares. Sim, lá a gente olha para o sistema. E na reprogramação biológica? Na reprogramação biológica a gente olha para o biológico e faz ligação com o sistema também. Porque nem tudo é biológico.
Nem tudo a manifestação que você tem é só seu, que só você passou. A gente na prática vê que quando a pessoa às vezes vem e você vai investigar, você não encontra conflito nenhum. Ah, conflito de separação. Puta, não tem nenhum na vida da pessoa. Ela não percebeu aquilo. E aí, através de um teste bem sutil na pele, a gente consegue saber se aquilo lá é dela ou se aquilo lá é do sistema. Se for do sistema, tá só representando. E aí tem as dinâmicas que a gente faz, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa era a live do dia, um tema bem específico, com questões de óleos, tá? Que envolvem basicamente, para quem entrou agora, dois contextos principais: separação severa, de uma separação severa pequena até uma separação bem grande, e um medo que vem por trás, e esse medo pode ser dos pais também, tá bom? Tem uma pergunta aqui, ó. Pequenos derrames na córnea. Tom, falei de córnea ainda há pouco, Rê. Tem relação com autodesvalorização também. Tom, o que seria quando você está focado e do nada um olho dá uma tremida rápida seguida de um flash branco e depois volta ao normal? Cara, eu acho que isso daí você está virando um X-Men. Pode ser, de repente. Tô brincando. Não, eu falei agora há pouco, né? O tremor nos olhos é alguma situação que você não está gostando de ver, tá bom? E esses flashes pode ser algum momento de você tá precisando dar uma descansada, aquela situação que você tá vendo tá ruim demais, então você precisa tirar aquela questão de um pouco dos seus olhos. Pode ser os seus estudos, tá? Isso não nada impede de ser os seus estudos, beleza? Bom, Carmen, um beijo aqui pra você. Tom, faz uma live sobre filhos deficientes. Eita, essa daí vai ser pegada. Mas vou colocar aqui, Carol. Obrigado, Jussara, obrigado, Gislaine, obrigado, Denise, Regiane, Jussara, todo mundo que estava aqui no Facebook, todo mundo que estava aqui no Instagram. Se você gostou, compartilha com as pessoas esse vídeo. Eu vou deixar 24 horas aqui, eu vou deixar na página do Facebook, eu vou para a minha sala agora, vou baixar o vídeo e vou subir diretamente no YouTube também. E lembre que o meu YouTube é tipo um acervo, tem mais de 200 vídeos lá, você pode ver qualquer coisa, qualquer tema. Se você não achar nenhum tema, me manda uma mensagem que eu faço um vídeo. Tá bom? Puca de Cascavel, valeu, vou estar aí no final de semana, hein? Sexta, sábado, domingo, tô aí, segunda-feira também. Galera de Cascavel, eu tô por aí. Muito obrigado, Tom, quem escreveu isso aqui, Denise, valeu pessoal, um grande abraço. Paloma, personal trainer, apareça, constelação dia 22, curso de reprogramação biológica em outubro. Valeu, galera, um grande abraço, até mais.